A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para levarmos a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, aonde quer que se encontrar cada bendito coração do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso nesta madrugada que estiver buscando ao Senhor, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar ao coração de todos aqueles que o buscarem nesta madrugada junto conosco, ou aqueles que irão estar acompanhando a gravação dessa live, que fica salvo em alguma das redes sociais. Então vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada ambiente onde essa internet alcançar, com essa live da tua igreja virtual, e haja remoção de toda obra do mal, toda obra do maligno e toda obra da carne que estiver tentando impedir cada ambiente conectado conosco nesta live, cada coração presente nesta madrugada, buscando ao Senhor junto conosco em um só Espírito, de alcançarem e receberem o melhor e as maravilhas do Senhor em suas vidas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ainda mais ao Teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par?
rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito assim: Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, o Senhor Jesus afirma ali mais uma classe com promessas, os aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes, e esses possuirão por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora que estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, com @Igrejas Benditas, levando a palavra do Senhor a todos vocês, como em Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Escolham o seu número de 1 a 12, que eu estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, para estarem aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. E o primeiro livro a estar sendo ministrado agora nesta madrugada é o livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta live. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. Eclesiastes capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Eclesiastes capítulo 8, para a sua meditação. Escolham também o número de 1 a 7, que no final dessa live eu irei sortear mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor. Toda live de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, você tem no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 3. E como eu disse, em algumas lives, em algumas redes sociais, essa live fica salva e vocês podem voltar para examinar as bases da Bíblia Sagrada de tudo aquilo que nós fazemos para todos vocês. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live, da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam protegidas agora com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas de seus pés, e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos. Vamos aqui à ministração, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 22. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso.
A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 aqui do livro de Eclesiastes, nós devemos lembrar o quão importante é nós não só conhecermos por ouvir, mas termos conhecimento das Escrituras Sagradas e dois que são ainda mais eficientes, que é o discernimento e o maior do que todos esses, o entendimento. Pois ao examinar as Escrituras Sagradas, nós precisamos saber quem está falando, com quem está falando, com que intuito está falando, quando está falando. Todas essas coisas são necessárias para que nós venhamos a compreender plenamente o contexto. Precisamos saber quem escreveu o livro de Eclesiastes, o rei Salomão. Rei Salomão, em que tempo foi isso? Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui o rei Salomão, ele falou, está escrito no caso, no versículo 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Essa é uma palavra que nós não podemos generalizar. Pode ser que ele estivesse falando a verdade naquele momento, que naquele momento na terra não houvesse um único justo vivente. Mas nós devemos lembrar que depois houve. O nosso Senhor Jesus é a prova disso. E como é possível não haver alguém que peque? Sendo que o próprio Senhor Jesus foi bem claro, vai e não peques mais. Então é possível você não pecar, porque o Senhor Jesus não cobra nada que nós não venhamos a ser capazes de executar, porque Ele é justo. Então devemos estar sempre atentos e tomando cuidado para não tentar achar ciladas do inimigo quando ele utiliza de maneira deturpada a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Lembre-se que Satanás também usou das Escrituras Sagradas para tentar o Senhor Jesus no deserto. Só que o Senhor Jesus saiu vencedor, por quê? Porque ele tinha pleno conhecimento, discernimento e entendimento das Escrituras Sagradas. E aqueles que não possuem esses três características, é importante que ele venha o quê? A se ajuntar com aquele que tenha. Nós temos aí o canal @milaofertadim, com live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Temos os 12 minutos finais aqui da live, em que nós abrimos o espaço nos comentários para vocês interagirem, para vocês participarem, para vocês tirarem as suas dúvidas. É um momento importantíssimo para a edificação de cada um de vocês, para que nós venhamos a verdadeiramente estarmos em equilíbrio, estarmos em domínio próprio, estarmos com a palavra do Senhor guardando os nossos corações. Sem eu acho, eu penso ou eu imagino, pois estamos aqui para dar oportunidade a todos aqueles que querem interagir, aqueles que querem participar. Não estamos aqui para explicar para quem não quer entender, que é apenas acusar, falar daquilo que ele acha, que ele pensa, que ele imagina. João capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E eu vou apresentar agora para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção. Qualquer passagem da Bíblia Sagrada que você não conseguir anotar para examinar se o que nós estamos falando é aquilo que está escrito, basta você ir nas outras redes sociais com @Igrejas Benditas, que essa live estará ficando salva para você examinar cada uma das passagens das Escrituras Sagradas. Vamos aqui apresentar a vocês a nossa mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar
toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem perdeu o início da mensagem, essa live fica salva em outras redes sociais. Nessa rede social você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E a gente coloca os valores em dinheiro porque é para que vocês vejam que a gente não está de brincadeira. Você falar, ter esse negócio de cada um tem a sua interpretação, cada um acha o que quiser, cada um pensa o que quiser, todo mundo, Deus ama todo mundo, cada um encontra Deus de uma forma. Vamos examinar as escrituras sagradas. Aquele que fala que o Senhor Deus da Bíblia Sagrada é o seu Senhor, vamos examinar com muita atenção e cuidado cada princípio, cada mandamento, cada princípio que o Senhor nosso Deus determinou para que venhamos a alcançar a salvação. E a gente não traz nada daquilo que não seja necessário para a vida de vocês e que não esteja escrito. Porque de que adianta eu trazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino? O que eu acho, penso, imagino, a minha opinião, uma revelação que eu tive, um sonho, nada disso vai levar vocês até a salvação. O único capaz de conduzir vocês até a salvação é o único caminho, verdade e vida. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A gente traz aquilo que é necessário e antes de vocês falarem qualquer coisa, examine as Escrituras. João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então pare de ficar de eu acho, eu penso, eu imagino. Ficar colocando aquelas doutrinas que você tem de religião, de religiosidade. Que estamos aí já há quase 2 anos na internet oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. É tão simples. Prova na Bíblia Sagrada que estamos mentindo e recebe valor em dinheiro. Já estamos há quase 2 anos na internet. Será que é possível que a gente é tão bom mentiroso assim? Já estamos há quase 2 anos e a gente consegue driblar todo mundo? Sendo que o advogado mais incompetente iria ganhar uma causa na justiça? Se nós não tivéssemos como provar que nós falamos a verdade? Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado e buscar a verdadeira redenção, buscar se converter e parar de se convencer com a religião. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. Aqueles que querem tirar suas dúvidas, que querem interagir, querem participar da live, a partir de 1h12 da madrugada, vocês terão aí a sua oportunidade. Então deixe seu primeiro nome, o seu município, o seu estado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o próximo livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não sou pastora, sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus. João capítulo 10. Um só rebanho e um só pastor, e eu sou nosso Senhor Jesus Cristo. E abençoado, logo mais a partir de 1h12 da madrugada, com certeza o nosso sacerdote vai estar tirando todas as suas dúvidas sobre ofertas e sobre dízimos. Basta aguardar até lá e deixar nos comentários o seu município e o seu estado, que com certeza estaremos tirando suas dúvidas. E o próximo livro de 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4. 1 Coríntios, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3. 1 Coríntios, capítulo 5, para a sua meditação. Você não precisa ficar com medo, você só precisa ficar ao máximo chateado, porque pode ter sido a oferta em vão.
como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 15, que é em vão se feito com base nos preceitos dos seres humanos. Mas você tem que agradecer ao Senhor nosso Deus, porque Ele te trouxe no lugar certo para você aprender e não errar mais. Pois nós não devemos ficar tristes quando erramos. Devemos ficar tristes se permanecer no erro. Agora, quando recebe a oportunidade de verdadeiramente se libertar, conhecer a verdade, então é necessário realmente nós nos alegrarmos. Porque como o Senhor Jesus afirmou em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Ele castiga e repreende aqueles quanto Ele ama. Então, se você é repreendido, se você tem um puxão de orelha de vez em quando, é porque você é amado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Próxima oração, oração de número 10. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. E haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela de cada coração que estiver nesta madrugada buscando ao Senhor junto conosco em um só Espírito, e possam ser verdadeiramente livres e gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, Deus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, do versículo 1 ao versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco me foi dar de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se eu não tiveras recebido? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 aqui do livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa deixando uma palavra muito clara, que aqueles que trabalham na obra, que semeiam a palavra do Senhor nosso Deus, necessário que eles sejam encontrados fiéis. E hoje em dia o que nós encontramos, o líder falando, mesmo que eu seja infiel, Deus permanece sendo fiel comigo. Ou as escrituras dizem o contrário. Mas nem tudo está escrito na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. E é aí que nós vemos que cada vez mais e mais cada um criou a sua própria panelinha religiosa, e um se acha mais competente, cada um se acha mais inteligente do que o outro. E cria aquele famoso ditado, cobra engolindo cobra. O Senhor Jesus mandou vocês serem prudentes como a serpente,
não mandou ninguém se tornar na víbora. Então é pelas obras e pelos frutos que nós conhecemos quem é a árvore, porque eles se vangloriam daquilo que eles próprios não conseguem fazer sozinhos. No início, quando era em santidade, em santificação, era o Espírito Santo quem ajudava. Aí depois que abandona o Espírito Santo, porque começa a crescer o egozinho, começa a tentar pensar, não, mas não precisa de tudo. Essa vírgulazinha aqui não vai fazer falta. Eu acho, Deus sabe, Deus entende a vontade do meu coração. E a partir desse momento que o Espírito Santo se retira e entra outros espíritos malignos. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 14. Fazem sinais, fazem milagres, prodígios e maravilhas, mas não têm parte com o Senhor Deus. E aqueles que têm parte com eles irão contribuir do mesmo destino. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado para que não venhamos a perecer, pois aqui o apóstolo Paulo falou sobre julgar, tomar cuidado na hora do julgar. E o Senhor Jesus foi bem claro, João capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Ué, Milena, mas lá em Mateus capítulo 7 estava escrito, não julgueis para que não sejais julgados, porque com aquilo que julgardes vos sereis julgados também? Sim, em que momento o Senhor Jesus errou? Ele foi bem claro, olha, não julga segundo o que você pensa, acha ou imagina, porque com o mesmo peso que você julgar, o mesmo jugo e o fardo que você tentar impor no outro, vai ser colocado sobre você também. Mas ele manda nós julgarmos segundo as Escrituras, porque todos já seremos julgados segundo as Escrituras. E ele manda nós julgarmos as atitudes. Não, irmão. Ninguém tem liberdade para chegar e falar, você vai pro inferno, você não tem mais salvação. Em hipótese nenhuma. Essa sua atitude não condiz com a palavra do Senhor Deus. No livro tal, está escrito tal, que você não pode cometer isso, que essa atitude está errada, que essa sua emoção não é do Senhor Deus. Então é assim que a gente tem que se comunicar, de acordo com as Escrituras Sagradas. E no foco do problema, trazendo a revelação, a palavra do Senhor Deus, para que o Espírito Santo possa testificar no coração do irmão e ele venha a se arrepender e se converter, largar o convencimento e se converter, pois somente aqueles que são convertidos em Cristo Senhor Jesus verdadeiramente herdarão o reino dos céus, quando permanecem fiéis até o fim. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo, Rebanho Bendito Par, de número 6, e o Rebanho Bendito Ímpar, de número 5. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O Wilton Lopes, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E o próximo livro aqui está sendo ministrado é o livro de 3 João, capítulo 1 e único. O livro de 3 João, capítulo 1 e único, é o terceiro livro a ser ministrado nesta live. Qualquer detalhe que você tenha perdido, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. E aqueles que gostam de receber a palavra do Senhor Deus, de receberem orações, compartilhem para que outras vidas possam receber também. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Vamos ao próximo oração a ser ministrada, oração de número 9. Para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo em cada área e setor de nossas vidas. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejasbenditas, benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, com o poder que há no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus Cristo, destruindo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, para que cada coração onde a palavra do Senhor estiver sendo semeada através dessa internet, nessa tua igreja virtual, venha ser livre e frutificar em abundância, para exaltar e bendizer ainda mais ao teu santíssimo nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração. No livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 6 ao versículo 12. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primázia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí,
far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 e único do livro de 3 João é importante para nós sabermos identificar o joio em meio ao trigo. Pois aqui o apóstolo João deixou bem claro as atividades de Diótrefes, como que pelas suas obras e pelos seus frutos, ele demonstra que por mais que ele esteja entre a igreja, ele não é uma igreja do nosso Senhor Jesus, porque ele tanto não faz a boa obra, como impede aqueles que estão fazendo de fazerem também. E aquele que não produz fruto e ainda pega os nutrientes, pega os recursos necessários para o seu próprio desenvolvimento e atrapalha o desenvolvimento daquele que está ao seu redor, é o joio. Então esse o joio, o Senhor Jesus foi bem claro, que ele vai fazer a separação. Mas aqueles que são trigos, que têm que ali a lidar com o joio, devemos estar sempre com o posicionamento confiante com a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Pois aqui o apóstolo João foi bem claro, e o testemunho deles é verdadeiro. Então nós devemos buscar seguir esse patamar, de não importa onde ou com quem nós estejamos, todos reconheçam o Senhor que habita em nós, se é o Espírito Santo de verdade, se é o nosso Senhor Jesus, ou se são os outros senhores. Devemos estar sempre atentos e vigiando com muito cuidado, para nunca abandonar o Senhor que nos conduz à salvação, para trocar por esses senhores materiais, por esses senhores perecíveis, por esses senhores temporários, que jamais te farão herdar a salvação. Pois devemos lembrar que a nossa prioridade sempre é estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele e o Pai vêm fazer morada dentro de nós, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1, pois aqui também o apóstolo João deixou bem claro como eram feitas através de cartas as comunicações entre eles. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós temos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então entre em contato conosco no privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, todos que têm a oportunidade de pregar, independente do segmento religioso, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E o próximo livro é o livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. Então, se você está interessado, quer fazer parte desse grande avivamento, desse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, basta falar conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o próximo livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par de número 2 e do rebanho bendito ímpar de número 1, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para a sua meditação. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe aí nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado. Esteja participando conosco e interagindo a partir de 1h12 da madrugada. Até lá estamos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor. Próxima oração a ser ministrada nesta madrugada. Lembrando que todos são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte.
Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada ambiente, cada coração, onde essa internet estiver alcançando, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Seja sempre para exaltar e bendizer ainda mais ao teu majestoso nome em cada área e setor de suas vidas. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. O João Salmito do Ceará, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 24. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 5 aqui do livro de 1 Tessalonicenses nos mostra 3 coisas muito importantes, que nós somos corpo, alma e espírito. E como que é importante aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, cuidarem e zelarem desses 3 de maneira igual, para que todos eles possam ser desenvolvidos de forma que venhamos a dar graças, a bendizer ainda mais o nome do nosso Senhor. Pois aqui ele deixa bem claro no versículo 22, abstende-vos de toda forma de mal, porque nós devemos lembrar que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então devemos estar examinando com muita atenção e cuidado, para que venhamos sempre de maneira evidente, evidenciar o Senhor de nossas vidas. Julgando, exatamente, no versículo 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então nós vemos como é importante as mais de 100 denúncias, para você julgar as atitudes de cada um templo físico, igreja, congregação, de cada um líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para ver se o que ele está te passando é bom ou se é mal. Porque se for mal, você tem que se abster. Se for bom, você tem que reter. Ah, não, Milena, todo mundo pecador, vai todo mundo... Nós não estamos julgando eles, estamos Exatamente. julgando eles. Ah, não, Milena, vai todo mundo pro inferno? Deixa eu terminar. Ah, não, Milena, vai todo mundo pro inferno, todo mundo pecador. Ah, o que a gente tem que fazer? Se juntar da mesma forma. Porque, primeiro, você não tem como afirmar que ninguém vai pro inferno. Você tem que ser o quê? Um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para poder que o máximo de vidas venham alcançar o caminho da salvação. Segundo ponto, devemos estar juntos com todos, mas não nos misturarmos. Porque nós devemos julgar sempre as atitudes, de forma que venhamos a reter aquilo que é bom, repreender aquilo que é ruim, para que todos nós venhamos a ser edificados sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se você não consegue ajudar nem amar o seu irmão que está ali do seu lado, como você vai afirmar que você ama o Senhor Jesus, que você trabalha em prol do reino e do evangelho? Uma coisa está sempre ligada à outra. Não adianta fazer uma coisa ou fazer 10 coisas e deixar uma por fazer ou fazer mal feito. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro é o livro de Cantares, que possui 8 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E o Geraldo Reis de Minas Gerais, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu recomendo você a assistir a última live lá do canal @MillerOfertaGym, que a gente fala aí sobre o julgar
porque devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus afirmou, João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. O que nós devemos saber é como julgar, quando julgar e quem julgar. E o que, na verdade, né? Que quem, a gente não tem direito de julgar ninguém. Nós devemos julgar as atitudes daqueles que dizem ser seguidores do Evangelho do Senhor Jesus. As obras e os frutos daqueles que dizem ser seguidores do Senhor Jesus. Livro de ou crer no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, que tem um povo que fala que o Senhor Jesus não é Senhor, e aí por aí vai, mas enfim. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, e Cantares, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Cantares, capítulo 3, para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Oração de número 4 é a próxima a estar sendo ministrada em cada lar, coração, comércio e veículo onde essa live estiver alcançando através dessa internet. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, removendo toda trave, todo impedimento da carne ou do maligno, onde essa live alcançar, para que cada coração conectado conosco através dessa internet vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta nossa noite. Vamos dar início à ministração no livro de Cantares, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escapadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas. Sobe os montes escabrosos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Cantares, vemos como é importante verdadeiramente a gente lembrar quem é o nosso principal amado, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que devemos buscar Ele incessantemente em nossas vidas. Da mesma forma que um casal apaixonado vê o outro, ou exalta o outro em todas as áreas e setores de suas vidas, a coisa mais ínfima para eles é algo estupendo, algo grandioso. Devemos verdadeiramente, dessa mesma forma, tratarmos o nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus, sermos gratos ao Senhor pelas pequenas coisas, reconhecermos Ele em cada área e setor de nossas vidas. Tanto nós quanto os outros, ao olharem para nós, reconheçam verdadeiramente que há um Deus cujo nome é Senhor. Próximo, rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7, a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco estaremos sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Próximo, livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se inscreva, nos siga para continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana
também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Se vocês gostam de interagir mais, participar da live, acompanhe as lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertaGym, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Eu já estou lá durante toda a live interagindo com vocês nos comentários, assim como eu estarei fazendo daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada até 1h24, após as ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito, parte número 8, 2 Reis, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de 2 Reis, capítulo 3, para a sua meditação. A Amanda do Piauí, seja muito bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, nesta madrugada, para buscarmos ao Senhor Deus em um só Espírito. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, em algumas redes sociais essa live fica salva, você pode voltar e anotar cada base da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta você abrir o perfil, que você vai encontrar o vídeo fixado no perfil, ou então através daquele QR Code que está ali acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois nós estamos oferecendo dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote e apóstolo, para que vocês vejam que nós não estamos de brincadeira em hipótese nenhuma. Próxima oração a ser ministrada nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das nossas cabeças até a planta de nossos pés, curando, restaurando e renovando cada coração que estiver buscando ao Senhor nesta madrugada, que estiver fazendo a obra para com o Senhor Deus em espírito e em verdade, e que elas possam ver as tuas maravilhas nos alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimamente, e dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 25. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de 2 Reis, vemos aqui, primeiro ponto, como o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso usa tremendamente alguém para abençoar uma grande nação, e vemos também a ingratidão por parte das pessoas, pois aqui o Eliseu havia acabado de ser usado pelo nosso Senhor Deus para fazer um milagre, de forma que trouxe vida à terra que estava perdida.
E logo em seguida, saindo daquele lugar, ele entrou em uma cidade em que outras pessoas, esses rapazinhos aqui, deixando bem claro que é jovenzinho idiota, tá bom, gente? Não é criança, não. Tem umas traduções aí que erroneamente traduziram essa parte aqui pra criança. De profeta. Exatamente. E essas pessoas aqui, eles eram justamente usados para se referir a... Como é que é a palavra, apóstolo? Eles eram estudantes de Exatamente, ele era estudante de profeta. Então ainda que é necessário a gente examinar com muita atenção como que devemos tomar sempre muito cuidado com quem nós falamos e o que nós falamos para essa pessoa. Porque nós nunca sabemos qual é o relacionamento dessa pessoa para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui eles zombaram não só de Eliseu, como também de Elias. E vemos como eles zombaram do próprio Deus. Porque quem simbolizava Eliseu, que era um profeta, ele estava ali representando o próprio Senhor. Quando aqueles que são ministros do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, se apresentam sempre em nome do Senhor, nós devemos sempre respeitá-los e tratá-los com honra, porque aqueles que o abençoam são abençoados, mas aqueles que os amaldiçoam também são amaldiçoados. Então devemos lembrar que não existe um meio termo, ou é ou não é. Não existe ficar em cima do muro, não existe ser morno, porque o Senhor abomina quem é morno. Então devemos nos posicionar sempre com justiça, fazendo justiça àqueles que são justos, exercendo juízo àqueles que estão indo contrário aos costumes, às doutrinas, aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Vamos ao último livro aqui a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolhe o seu número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós, é o livro de Josué, que possui 24 capítulos. Livro de Josué, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. O Clóvis de Campos dos Goitacazes, seja muito bem-vindo com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, para meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Josué, capítulo 15, para nossa meditação e ministração nessa live. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote apóstolo. Aqueles que querem interagir, que querem participar, que querem tirar suas dúvidas, deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para mais honra e glória, nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Oração de número 5, a próxima a ser ministrado. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Acompanhe as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais do horário da manhã, da tarde, da noite, na madrugada, para todos buscarem ao Senhor nosso Deus, seja onde for que estiverem ou para onde estejam indo. A presença do Senhor possa sempre acompanhar a todos vocês. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo toda semente do maligno, toda obra da carne, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os teus benditos amados juntos conosco nesta live. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Josué, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, para Zin, sobe do sul a Cades-Barneia. Passa por Esbom, sobe a Adar e rodeia Carca. Passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar. Este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. E o limite que para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa por do norte a Bet-Arabá.
subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 15 aqui do livro de Josué, nós vemos que através do lançar das sortes, do sorteio, o Senhor nosso Deus determinou a terra de cada uma herança do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Pois devemos lembrar que, Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E é sempre muito importante nós estarmos cumprindo, guardando e praticando as palavras e os mandamentos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa continuar abençoando tanto a nós como a nossa futura descendência. Eu estarei apresentando agora para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito e bem-aventurado Marcos, em que eu expliquei com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e também de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Qualquer passagem que passar despercebido para vocês, não conseguirem anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, recado dado para todos nós, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Para mais informações, você encontra também essa mensagem disponível no meu canal, @MileOfertadinho, inclusive as nossas mais de 100 denúncias com a hashtag. E 100 denúncias, inclusive as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Série dando início ao sorteio dos números de 1 a 7, então escolha agora o seu número de 1 a 7, para que o Senhor nosso Deus possa estar falando aos seus corações nesta madrugada, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número... caiu de novo, mas eu vi. O número 2 é o livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 2.
Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 3, vai meditar em Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, se você escolheu o número 3. Qualquer informação que você tenha perdido, seja o número de rebanho, seja o sorteio de 1 a 7, alguma ministração que você quer escutar novamente ou que quer enviar para alguém porque falou ao seu coração e gostaria que falasse ao coração dessa pessoa também, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Enquanto isso, vão interagindo conosco nos comentários, deixando seu primeiro nome, seu município e seu estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com essa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos. E vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite, da madrugada e de segunda a sexta nas lives de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives de nossas igrejas virtuais estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas. E dependendo da rede social, o link e horário das lives você encontra na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, em que todos são seguidores, inscritos, membros ou ofertantes, recebem orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, independente de seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. E a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente de recursos financeiros, independente do segmento religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Basta vocês pedirem a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região e guardarem os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, dos 10 centavos aos 10 bilhões. Guarde os comprovantes, pois ao você se apresentar em nossos templos
templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você terá prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Pois, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 10, nós priorizamos os domésticos da fé, mas damos oportunidade para todos vocês interagirem e participarem. Pois, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E como ele afirmou também em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu estarei passando a palavra agora para o nosso sacerdote e apóstolo. Lembrando que os comentários estão abertos para vocês interagirem, para vocês participarem, para vocês tirarem as suas dúvidas. Basta deixar o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado e o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, como o João Lourenço, da Bahia. Seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pode falar, pode falar. Bom, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Chegou a hora, aquele momento de você saber como você invocar Deus, saber como você fazer a prova de Deus, saber o que é orar, saber o que é oração, saber o que é purificação, santidade, santificação. São um montão de situações que você não ouve, não escuta falar dentro das igrejas. Você não escuta falar a diferença, porque sair soltando essas palavras que para eles se torna aleatório, já que não sabem o significado e como fazer então, cada um deles. Nem o culto estão sabendo fazer. Nem o culto eles sabem fazer. Olha só, nós estamos aí, ó, 120 milhões de reais para você provar que o culto que você está fazendo na igreja é bíblico. Exatamente. Porque você tem que fazer que é bíblico. Palavra do Senhor Jesus, João 4, versículo 21 e 26. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Não de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Romanos capítulo 12, o culto tem que ser racional. Exatamente. Então, quer dizer, gente, olha a sua situação, como é que a situação é gravíssima. Então hoje é necessário, o que você precisa? Você precisa trazer a presença do Senhor Deus para dentro da sua casa. Você tem que trazer a presença do Senhor Deus para dentro do seu comércio. Você tem que trazer a presença do Senhor Deus para dentro do seu automóvel, do seu veículo, do seu caminhão. Você tem que trazer a presença do Senhor Deus para dentro do seu trabalho, onde você está. Gente, você precisa. Para onde a sua família também está. Você tem que trazer a presença de Deus para lá. Para o quê? É para você e sua família. O templo, se eles fizerem correto, vai chamar a presença de Deus para lá, para todo mundo. Que isso eles não estão conseguindo fazer. Infelizmente. Então, por acaso, vocês conseguem conosco, por isso que a gente falamos e afirmamos. Nós somos a igreja mais eficiente do que qualquer uma outra que existe no planeta Terra. Isso é fato. Eu coloquei 200 milhões de reais. Eu estou em todo mundo, gente. Se eu estivesse mentindo, já tinha caído já há muito tempo. No primeiro dia, primeira hora, tinha caído. Eu tô rindo porque há uns anos atrás aí teve um abençoado que lançou um desafio na internet: se provar que eu tô errado, pago tantos mil reais, que ele também nem ofereceu tanto assim. Aí chegou um abençoado lá do nosso sacerdote: ó, vai lá, eu te falo, provo que ele tá mentindo de assim, pode ir lá receber o dinheiro. Então, exatamente, então, quer dizer, gente, menos de uma hora. Você tem que ter convicção para poder fazer isso. Não, convicção. Convicção não, né? Palavra. Certeza. Exatamente. Certeza. Prova Certeza. Na palavra. Então pronto, mas quer dizer, ele não tinha certeza, ele achou que sabia alguma coisa e não sabia. Então, gente, estou falando para vocês, chama a presença de Deus. É a mesma coisa, você chegar a pedir uma igreja dessa para o seu município, isso vai entrar no teu histórico. Todo ser humano, ele tem um histórico diante de Deus. Exatamente. Vai entrar no seu histórico lá o que você fez, tudo que você faz, está tudo anotado. Aonde está isso, Marco? Você vai pegar lá em Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, está lá escrito o livro das obras e o livro da vida. E o Senhor Jesus falou o quê? Em Mateus capítulo 16, 24 e 27. Eis que eu vou pagar, eu vou dar a cada um de vós segundo as suas obras. O próprio Deus falando, gente. E lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, o Senhor Jesus examinou cada uma obra. Foi bem claro, ó, conheço as tuas obras. E aí ele foi e apontou a obra que estava imperfeita. Então, gente, quer dizer, vocês têm que ofertar, vocês têm que chamar a presença de Deus para a casa de vocês, você tem que pedir a presença de Deus para o município de vocês, você tem que falar com outras pessoas, ó, chama aí, pede aí, faz aí sua oferta de R$1 e tal, e pede aí, tem um morador de rua ali, pede o nome do morador de rua.
Aqui, eu já vou responder essa pergunta. Temos ali o Edmilson Alves, de Santa Cruz da Vitória, da Bahia. Seja muito bem-vindo com a paz e a graça da Igreja do Nosso Senhor Jesus. E o Daniel, aqui abençoado, ele comentou que não está conseguindo ler o QR Code. Esse QR Code aí, às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Mas você pode encontrar as informações necessárias para ofertar no perfil do nosso canal, @mileofertadim, ou então da própria igreja virtual, @igrejasbenditas. Ou então você pode entrar em contato conosco no privado, aí dessa rede social mesmo, e a nossa produção vai te passar as informações necessárias para você ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então você vê assim, porque, gente, olha só, aqui eu coloquei lá 120 milhões de reais, eu coloquei, se provar que eu estou mentindo, todo o ritual para poder invocar o nome do Senhor Deus, primeiro vem o sorteio. Primeiro vem o sorteio. Tá lá, a gente cita para vocês todos os livros da Bíblia Sagrada. Primeiro o sorteio. Depois que você faz o ritual, aí vem agora a oferta. Você tem que colocar a oferta em toda a vida, em toda a Bíblia Sagrada. Todo ritual que Deus fez de aliança com o homem, alguma coisa, todos eles, rapaz, tava lá a oferta. Exatamente. Tava lá a oferta. Então, gente, é bíblico dessa forma que eu tô falando. Agora, só que todos eles, você vai olhar que tinha um sacerdote. Em nenhum momento, todas elas tinham um sacerdote. Abraão, quando foi, quem era o sacerdote que estava lá? Melquisedeque estava lá. Então, nisso. Então, vocês aí que são jovens, começam fazendo as coisas certas. Gente, vocês vão ter prazer de viver, vocês vão ter alegria, vocês vão ter paz, vocês vão ter, gente, abundância em tudo. Começa fazendo um negócio certo. Muitíssimo bem. Que a abençoada ali do Pará comentou: glória a Deus, ainda uma igreja verdadeira na terra. Uma só não, abençoada. É uma multidão que está se levantando e você pode fazer parte também. Você tem que fazer parte também. Exatamente. Porque só tem um jeito de você parar o falso. Estou errado. Aí, tanto você faz um desafio. Ah, não, você faz um desafio, você está certo? Gente, olha só, eu já falei para você aqui, ó. Todo segmento de Bíblia Sagrada, todo segmento que eu falo assim, ó, eu adoro o Deus da Bíblia Sagrada, todos os segmentos de fé na Bíblia Sagrada. A gente estudou todos eles. Todos eles têm que ter um sacerdote, todos eles têm que ter um apóstolo. Todos. Não interessa se é Jeová, se é... Todos têm que ter. Aí eu coloquei lá, se eu estiver mentindo, você me mostra lá e recebe 120 milhões de reais. Você vê que nenhum líder, ninguém apareceu para poder falar isso. Exatamente. Quer dizer, pregar para os outros, falar, não, porque assim, eu sou um ancião, eu sou não sei o que lá, eu sou não sei o que lá, eu sou ungido. Gente, tudo isso aí é patatada. E o pessoal ali, onde o sacerdote está, ninguém vê ele por aqui, você está ouvindo a voz dele. No apóstolo Paulo, a maioria dos discípulos dele não conseguiam sequer ouvir a voz dele. Não viram o rosto e nem conseguiam ouvir a voz dele. Mas você está ouvindo aí, é o nosso sacerdote apóstolo bendito, bem-aventurado Então, Marcos, que está falando atrás das câmeras. E o que a gente hoje quer achar o que? No município, é o morador de rua. É o morador de rua que eu quero. Chegar no morador de rua, contratar logo ele, você está empregado, tem que pagar. Pronto, isso aí, quando bater na casa das pessoas, eu vou falar assim, ó, aqui vocês não tem mais morador de rua não, que já está todo mundo empregado. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Esse é o foco. Vou procurar um morador de rua, vou empregar eles primeiro. Aí quando bater, vem cá. Aí, pode agora visitar a igreja lá, ó, morador de rua não tem mais aqui, tá? Estão todos eles trabalhando agora. É a primeira coisa que eu faço, primeira coisa. Glórias ao nosso Senhor. Pronto, não tem mendigaria não, vai rápido, pronto. Porque foi isso que, ó, isso da onde, Marcos? Lá em Lucas capítulo 14, 25 e diante. A palavra de Deus foi assim, ó, busca todos os deficientes, pobres, aleijado, busca eles. É a primeira coisa que a nossa igreja faz. Chegar aí, primeira coisa que eu faço, vamos embora. Aí, onde é que fica uma concentração de pessoas aqui que necessitadas? Ali, bum, vou lá, aí, ó. Quer trabalhar, quer emprego? Estou aqui, pronto. Por enquanto você não tem nada para fazer, mas ó, fica aqui comigo, pronto. E pago ele, e pronto. Até arrumar um negócio de situação e torno dele depois do empresário. Você vai fazer isso aqui, e pronto, gente. Glória ao nosso Senhor Jesus. O Bruno Augusto de São Nos Paulo... ajuda a fazer essa obra. Chama aí para o seu município essa obra, peça lá. O Bruno Augusto de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz e a graça da nosso Senhor Jesus, comentou: vou seguir vocês aqui, não conhecia vocês, muito prazer. Estamos aqui com a paz e a graça da igreja. Aquele abraço, tu pode ter certeza. Seja nosso irmão, tu pode ter certeza disso. E chama nós aí para o seu município aí, para poder, gente, ninguém ter fome. Não pode ter fome, não gente. Só fome, como também a má alimentação, que hoje em dia prejudica ainda mais. Entendeu? Pode se juntar conosco, se ajunta conosco. A nossa palavra é se ensina ou não. A gente não tem esse negócio de ficar em meia boca, não.
Ah, tu estava falando a verdade? Se eu provar que você está mentindo, tu vai me dar conta. Ele comentou aqui, ó. Fala mais sobre esse ritual que precisa pagar para invocar a Deus. Ah, sim, abençoado. O que se ocorre? Você vai pegar de Gênesis a Apocalipse, que todas as vezes que fosse fazer um ritual, para chamar a presença de Deus, fazer uma aliança com ele, tinha que ter uma oferta. Tinha que ter uma oferta ali. Até mesmo para se consultar com o profeta, o sacerdote, em nome do Senhor Deus. E continua assim. O Senhor Jesus curou os 10 leprosos. Rapidamente falou assim, ó, vai até o sacerdote, vai lá, acerta com ele. Ele hoje curou 2 leprosos. Aí o cara vem e ele olhou e falou, tá, tudo bem, agora vai até o sacerdote, ó, não fala nada para ninguém não, e vai lá dar a importância dele. E o Senhor Jesus não mudou. Quando você vai chegar lá em Apocalipse, capítulo 1, você vai ver que o Senhor Jesus o Senhor Jesus manteve esse ministério de sacerdote e rei. Ele manteve. Está lá, ó, em Apocalipse capítulo 1. Eis que ele construiu para todas as nações, em todas as nações, reis e sacerdotes. Exatamente. Aí você vai ver os apóstolos também ofertando os sacerdotes. Por que os apóstolos iam todos os dias ao templo? Por que Paulo ia ofertar o templo se eles eram uma autoridade? Porque o Senhor Jesus falou, tem que ir, poxa. Exatamente. É isso, gente, olha só. Infelizmente a galera não focou. Então, ó, os apóstolos é para poder pegar a coisa das casas. E pronto, o Senhor Jesus no templo só falou assim, ó, sacrifício de animal não quero mais não, hein? Acabou. Exatamente, Acabou. glória ao nosso Senhor Jesus. E ali um que já é antigo aqui, um religioso antigo que não gosta da verdade do nosso Senhor Deus comentou, vocês são os donos da verdade. Não, a verdade é o nosso Senhor, é o nosso dono. Exatamente, a verdade verdadeira, tá? Ó, tem Exatamente. Assim, ó, a verdade verdadeira. Aí assim, prova que a gente, em alguma situação a gente mentiu, assim, tá mentindo, é mentira. Botou lá, o mínimo é 120 milhões de reais. Pronto, gente, assim, para poder não ter discussão. Qualquer um advogado que for, o mais bobo que for advogado, aquele bobo que tem só a carteira, ele ganha, rapaz. Exatamente. A Leide Souza de Goiânia, seja muito bem-vindo, capaz da graça da igreja de Jesus, comentou, Deus sempre concretiza suas palavras. É isso. Exatamente, aí, abençoado. a palavra dele não volta vazia. Exatamente, Isaías 55, versículo 11. Então nisso, vamos se juntar. Outra coisa, mas aquela igreja ali é o maior terror, você tem que se juntar com ela. Exatamente. Ontem isso, Mateus capítulo 13, Jesus falou assim, não tem jeito, tem que todo mundo se juntar. Mas aqueles caras ali é treva pura, mas Jesus falou, se ajunta, que ele é que separa. É ele que separa. O justo, ele é luz, é nas trevas. Glória ao nosso Senhor Jesus. O Diego Basílio, do Distrito Federal, seja muito bem-vindo, capaz da graça da igreja do nosso Senhor Jesus. O Davi, de Carazinho, Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo, capaz da graça da igreja do nosso Senhor Jesus. Isso aí, irmão. E ele perguntou, peraí, ele fez uma pergunta, só tem 2 minutos. Ele perguntou, na religião de vocês, guardam o sábado ou o domingo? Vamos deixar bem claro, nós não temos nenhuma religião. Então, em primeiro lugar, você vai estudar essa palavra religião, da onde surgiu a escritura A sagrada. etimologia da palavra religião. Isso, não existe essa palavra, certo? Agora, o que se ocorre? O que a gente fazemos é trabalhar todos os dias, beneficiando os necessitados. Esse é o nosso foco, todos os dias. Palavra do Senhor Jesus, você lá em Mateus capítulo 12, falou assim, meu pai trabalha todos os dias. Então nós temos que trabalhar todos os dias. Agora o Senhor Jesus colocou todos os dias. Antes eu tinha que cometer um delito para poder verdadeiramente aquilo ser que pecado. Jesus falou assim, agora se pensar, pecou. Exato. Então pronto, antes eu devia amar o próximo como a ti mesmo. Pronto, agora Jesus falou, agora mudou. É o novo mandamento, que amai uns aos outros assim como eu vos amei. Glórias ao nosso Senhor Jesus Gente, Cristo. o negócio mudou, tá lá em 1 João capítulo 13, tá Glórias lá, ao nosso Senhor Deus. 35. Aí Então, ele perguntou, igreja sem religião, como funciona isso? Que a gente falou, pesquisa aí na internet, etimologia da palavra religião.